Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Deixa eu ver ali, tá. Tudo bem com vocês? Espero que sim. A santa paz de Deus a todos vocês. Paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Shalom. Sejam todos bem-vindos ao canal Débora G. Miller. Vamos para mais um vídeo da Palavra de Deus. O último vídeo eu parei no final do 5. Nós vamos iniciar aqui em 6 de 1 Samuel. E o texto diz assim: os filisteus enviam a arca para fora da sua terra. Então, gente, vamos ler com a guia do Espírito Santo aqui a palavra. Em 6 de 1 Samuel. Então, gente, sem muita conversa, espero que o meu celular não pare de gravar que nem da última vez, que parou do nada. Eu fiquei aqui lendo e quando eu olhei, tinha parado. Então, vou levantar meu óculos. Vou tirar esse óculos logo. Coisa tudo bagunçada, gente, que o ventilador tá ali atrás ligado. Se tiver um barulhinho aí, gente, é o ventilador, porque tá muito calor. Então, o 6 começa assim. Se inicia assim. E a arca do Senhor esteve no país dos filisteus 7 meses. E os filisteus convocaram os sacerdotes e os adivinhadores, dizendo: o que faremos com a arca do Senhor? Dizei-nos como a enviaremos ao seu lugar. E eles disseram: se mandardes embora a arca do Deus de Israel, não a envies vazia, mas seguramente devolva-lhe uma oferta pela transgressão. Então sereis curados e sabereis porque a sua mão não foi removida sobre vós. Então eles disseram: qual será a oferta pela transgressão que lhe devolveremos? Eles responderam: 5 hemorródias de ouro e 5 camundongos de ouro, de acordo com o número de senhores dos filisteus. Pois uma praga esteve sobre vós todos e sobre os vossos senhores. Por isso fareis imagens das vossas hemorródias e imagem dos vossos camundongos que devastam a terra, e dareis glória ao Deus de Israel. Talvez ele deseje aliviar a sua mão de sobre vós e de sobre os vossos deuses e da vossa terra. Porque então endureceis os vossos corações como os egípcios e Faraó endureceram os seus corações quando ele havia operado maravilhosamente no meio deles. Eles não permitiam que o povo se fosse e eles partiram? Agora, portanto, fazei um novo carro e tomai 2 vacas que amamentam, sobre as quais ainda não tenha sido posto jugo, e amarrai as vacas ao carro e trazei delas os seus novilhos para casa. E tomai a arca do Senhor e o assentai sobre o carro, e ponde as joias de ouro que vos lhe retornais como oferta pela transgressão em uma caixa ao seu lado, e mandai-a embora para que possa ir. E vede, se ela subir pelo caminho de seu próprio termo até Bet-Semes, então ele nos causou esse grande mal. Mas se não, nós saberemos que não foi a sua mão que nos feriu, foi um acaso que nos sobreveio. E os homens assim fizeram, e tomaram 2 vacas que amamentavam e as prenderam ao carro, e trancafiaram os seus novilhos em casa, e assentaram a arca do Senhor sobre o carro, e a caixa com os camundongos de ouro e as imagens das suas hemorródias. E as vacas tomaram o caminho reto até o caminho de Bet-Semes e seguiram pelo caminho principal, mugindo, enquanto seguiam, e não se desviaram para a direita nem para a esquerda. E os senhores dos filisteus seguiram após elas até o limite de Bet-Semes. E os de Bet-Semes estavam ceifando sua colheita de trigo no vale. E eles levantaram seus olhos e viram a arca e se alegraram em vê-la. E o carro adentrou ao campo de Josué, um Bet-Semita, e ali permaneceu onde havia uma grande pedra, e racharam a madeira do carro, e ofereceram as vacas em ofertas queimadas ao Senhor. E os levitas fizeram descer a arca do Senhor, e a caixa que com ela estava, dentro da qual as joias de ouro estavam, e a colocaram sobre a grande pedra. E os homens de Bet-Semes ofereceram ofertas queimadas, e sacrificaram sacrifícios no mesmo dia ao Senhor. E quando os 5 senhores dos filisteus viram aquilo, retornaram a Ecrom no mesmo dia. E essas são as hemorródias de ouro que os filisteus devolveram como oferta pela transgressão ao Senhor. Uma por Astode, uma por Gaza
uma por Asquelon, uma por Gate, uma por Ecrom, e os camundongos de ouro, de acordo com o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 senhores, tanto das cidades fortificadas como das aldeias do campo, até a grande pedra de Abel, sobre a qual eles desceram a arca do Senhor. Tal pedra permanece até este dia no campo de Josué, o Bet-Semita. Ele feriu os homens de Bet-Semes, porque eles haviam olhado para dentro da arca do Senhor. Ele até feriu do povo 50.070 homens, e o povo lamentou, porque o Senhor havia ferido muitos do povo com um grande massacre. E os homens de Bet-Semes disseram: quem é capaz de permanecer de pé diante desse Senhor, Deus Santo? E quem subirá entre nós? E eles enviaram mensageiros aos habitantes de Kiriat-Jearim, dizendo: os filisteus trouxeram novamente a arca do Senhor. Descei e fazei-a subir até vós. 7. E os homens de Kiriat-Jearim vieram e ergueram a arca do Senhor e a trouxeram para dentro da casa de Abinadab, do outeiro, e santificaram Eleazar, o seu filho, para guardar a arca do Senhor. E sucedeu que, enquanto a arca permanecia em Kiriat-Jearim, o tempo foi longo, pois se passaram 20 anos, e toda a casa de Israel lamentava pelo Senhor. E Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se verdadeiramente retornardes ao Senhor de todo o vosso coração, então ponde de lado os seus deuses estranhos e removei Astarote do meio de vós, e preparai vosso coração para o Senhor, e servi a ele somente, e ele vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel verdadeiramente puseram de lado os Baalins e Astarote, e serviram somente o Senhor. E Samuel disse: congregai todo Israel em Mispa, e eu orarei por vós ao Senhor. E eles se reuniram em Mispa, e tiraram água e o derramaram diante do Senhor, e jejuaram naquele dia, e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. E quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam reunidos em Mispa, os senhores dos filisteus subiram contra Israel. E quando os filhos de Israel ouviram aquilo, ficaram com temor dos filisteus. E os filhos de Israel disseram a Samuel: não cesses de clamar por nós ao Senhor, nosso Deus, para que ele nos salve da mão dos filisteus. E Samuel tomou um cordeiro que ainda mamava e ofereceu inteiramente como oferta queimada ao Senhor. E Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor o ouviu. E enquanto Samuel oferecia a oferta queimada, os filisteus se aproximaram para pelejar contra Israel. Porém, naquele dia, o Senhor trovejou com um grande trovão, sobre os filisteus, e os desmantelou, e eles foram feridos diante de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus, e os feriram, até eles chegarem abaixo de Bet-Car. Então Samuel pegou uma pedra e a colocou entre Mispa e Zem, e chamou o seu nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Assim os filisteus foram subjugados, e eles não entraram mais no termo de Israel. E a mão do Senhor esteve contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus haviam tomado de Israel foram restauradas a Israel, desde Egrom até Gate. E os seus termos Israel libertou das mãos dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus. Está gravando ainda. E Samuel julgou Israel todos os dias da sua vida. Ele ia de ano a ano e rodeava a Betel, e Gilgal, e Mispa, e julgava Israel em todos aqueles lugares. E o seu retorno era para Ramã, pois lá estava a sua casa, e lá ele julgava Israel. E lá ele edificou um altar ao Senhor. Oitavo. Ai, que coisa no nariz. 8. E sucedeu o que, quando Samuel ficou velho, ele fez dos seus filhos juízes sobre Israel. Ora, o nome do seu primogênito era Joel, e o nome do seu segundo, Abias. Eles eram juízes em Berseba. E os seus filhos não andaram nos seus caminhos, mas se desviaram atrás da ganância, e receberam subornos, e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se reuniram e vieram a Samuel até Ramá. E lhe disseram: eis que és velhos, e os teus filhos não andam nos teus caminhos. Agora prepara-nos um rei para nos julgar como todas as nações. Mas aquilo desagradou Samuel,
quando eles disseram: dá-nos um rei para nos julgar. E Samuel orou ao Senhor. E o Senhor disse a Samuel: atenta à voz do povo em tudo o que te dizem, pois não rejeitaram a ti, mas rejeitaram a mim, para que eu não reine sobre eles, de acordo com todas as obras que eles fizeram, desde o dia em que os tirei do Egito até esse dia, com as quais eles abandonaram e serviram a outros deuses. Assim também fazem a ti. Agora, portanto, atenta a sua voz. Todavia, mesmo assim, protesta solenemente diante deles e mostra-lhes a conduta do rei que reinará sobre eles. E Samuel disse todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediam um rei. E ele disse: esta será a conduta do rei que reinará sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os indicará para si mesmo, para suas carruagens e para serem os seus cavaleiros. E alguns correrão adiante das suas carruagens. E ele indicará para si mesmo capitães sobre milhares e capitães sobre 50, e os porá para cultivar o seu solo e ceifar a sua colheita, e para fazer os seus instrumentos de guerra e instrumentos das suas carruagens. Ele tomará as vossas filhas para serem confeiteiras, para serem cozinheiras e para serem padeiras. Ele tomará os vossos campos e os vossos vinhedos e os vossos olivais, até o melhor deles, e os dará aos seus servos. E ele tomará o dízimo da vossa semente e dos vossos vinhedos, e o dará aos seus oficiais e aos seus servos. E ele tomará os vossos servos e as vossas servas, e vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os porá ao seu trabalho. Ele tomará o dízimo das vossas ovelhas, e vós sereis seus servos. E naquele dia clamareis por causa do vosso rei, o qual escolheste para vós, e o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Todavia, o povo se recusava a obedecer à voz de Samuel, e dizia: não, mas teremos um rei sobre nós, para que nós também possamos ser como todas as nações, e para que o nosso rei possa nos julgar e sair adiante de nós e lutar nas nossas batalhas. E Samuel ouviu todas as palavras do povo, e ele as relatou aos ouvidos do Senhor. E o Senhor disse a Samuel: atenta para a voz deles, e prepara-lhe um rei. E Samuel disse aos homens de Israel: ide-vos, cada qual à sua cidade. 9. Ora, havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, o filho de Abiel, o filho de Zerar, o filho de Becorate, o filho de Afias, um benjamita, um homem poderoso e influente. E ele tinha um filho, cujo nome era Saul, um jovem valoroso e belo. E não havia entre os filhos de Israel pessoa mais bela do que ele. Dos ombros para cima, ele era mais alto do que qualquer um do povo. E os jumentos de Quis, do pai de Saul, estavam perdidos. E Quis disse a Saul: seu filho, toma agora contigo um dos seus servos, e levanta, vai procurar os jumentos. E ele passou pelo monte Efraim, e passou pela terra de Salisa, mas eles não os encontraram. Então eles passaram pela terra de Salim, e eles não estavam lá. E ele passou pela terra dos benjamitas, mas não os encontraram. E quando chegaram à terra de Zuf, Saul disse ao seu servo com que ele estava: vem e retornaremos, para que o meu pai não deixe de se preocupar com os jumentos e fique aflito por nós. Ele lhe disse: vê agora, nessa cidade há um homem de Deus, e ele é um homem honorável. Tudo o que ele diz seguramente cumpre-se. Agora vamos para lá. Talvez ele possa nos mostrar o caminho pelo qual devemos seguir. Então Saul disse ao seu servo: porém vê, se formos, o que traremos ao homem? Pois o pão de nossas vasilhas foi consumido, e não há um presente para levarmos ao homem de Deus. O que temos? E o servo voltou a responder a Saul, e disse: eis que tenho aqui à mão a quarta parte de um shekel de prata. Isso darei ao homem de Deus, para que nos diga o nosso caminho. Antigamente em Israel, quando um homem ia consultar a Deus, assim ele falava: vem e vamos ao vidente, pois aquele que é agora chamado de profeta era antigamente chamado de vidente. Então Saul disse a seu servo: disseste bem, vem e vamos. Assim eles foram para a cidade, onde estava o homem de Deus. E enquanto subiam o outeiro até a cidade, encontraram servas jovens indo tirar água, e lhe disseram: está aqui o vidente? E elas responderam e disseram:
eis que está diante de vós. Apressai-vos agora, pois ele veio hoje à cidade, pois hoje já um sacrifício do povo no lugar alto. Então logo chegardes à cidade, ide encontrá-lo imediatamente, antes que suba ao lugar alto para comer, pois o povo não comerá enquanto ele não vier, porque ele abençoa os sacrifícios e posteriormente comem aqueles que foram convidados. Agora, portanto, levantai-vos, pois por volta desta hora vós encontrareis. E eles subiram à cidade. E quando chegaram à cidade, eis que Samuel lhes saía de encontro para subir ao lugar alto. Ora, o Senhor havia falado a Samuel ao seu ouvido, um dia antes de Saul chegar, dizendo: amanhã, por volta desta hora, eu te enviarei um homem da terra de Benjamim, e tu o ungirás para ser capitão sobre o meu povo, Israel, para que ele possa salvar o meu povo das mãos dos filisteus, pois tem atentado ao meu povo, porque o seu clamor tem chegado a mim. E, quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem de quem te falei, este mesmo reinará sobre o meu povo. Então Saul se aproximou de Samuel no portão e disse: diz-me, rogo-te, onde é a casa do vidente? E Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente, sobe adiante de mim, até o lugar alto, pois vós comereis comigo hoje, e amanhã eu vos deixarei partir, e te contarei tudo o que está no teu coração. E quanto aos seus jumentos que estavam perdidos 3 dias atrás, não tenhas neles a tua mente, pois foram achados. E sobre quem está todo o desejo de Israel? Não é sobre ti e sobre toda a casa de teu pai? E Saul respondeu e disse: não sou eu um benjamita da menor das tribos de Israel? E a minha família é a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim. Por que então falas tu assim comigo? E Samuel tomou a Saul e o seu servo e os trouxe ao salão de visitas, e fez com que se assentasse no principal lugar no meio daqueles que foram convidados, que eram cerca de 30 pessoas. E Samuel disse ao cozinheiro: traz a porção que eu te dei, da qual eu te disse, põe-na perto de ti. E o cozinheiro pegou o acém e o que sobre ele estava, e a colocou diante de Saul. E Samuel disse: eis o que foi separado, põe-no diante de ti e come, pois até esse momento isso foi guardado para ti, desde que eu disse, eu convidei o povo. Assim Saul comeu com Samuel naquele dia. E quando eles haviam descido do lugar alto para a cidade, Samuel conversou com Saul em cima da casa. E eles se levantaram cedo. E sucedeu que, por volta do raiar do dia, Samuel chamou a Saul para cima da casa, dizendo: levanta-te, para que eu possa te enviar. E Saul se levantou e ambos saíram, ele e Samuel, para longe. E enquanto eles desciam para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: ordena que o servo passe adiante de nós. E ele passou adiante, mas permanece tu ainda por um instante, para que eu possa te mostrar a palavra de Deus. 10. Então Samuel pegou um frasco de azeite e o derramou sobre a sua cabeça, e o beijou e disse: porventura o Senhor não te ungiu para ser capitão sobre a sua herança? Hoje, quando tiveres partido de mim, então encontrarás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no limite de Benjamim, em Zelza. E eles te dirão: os jumentos que foste procurar foram encontrados. E eis que o teu pai deixou de se preocupar com os jumentos, e por ti se aflige, dizendo: o que fareis pelo meu filho? Então prosseguirás adiante dali, e chegarás à planície de Tabor, e ali se encontrarão 3 homens subindo até Deus, a Betel, um carregando 3 cabritos, e o outro carregando 3 pães, e um outro carregando uma garrafa de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães, os quais receberás das suas mãos. Depois disso, tu virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e sucederá que quando chegares lá na cidade, encontrarás uma companhia de profetas, descendo do lugar alto com um saltério, e um tamborim, e uma flauta e uma harpa, adiante deles. Eles profetizarão. O Espírito do Senhor virá sobre ti, e tu profetizarás com eles, e serás transformado em outro homem. E será que quando esses sinais chegarem a ti, farás segundo o que te pedir a ocasião, pois Deus está contigo. E tu descerás adiante de mim até Gilgal. Eis que descerei a ti, para ofereceres ofertas queimadas, e para sacrificares sacrifícios e ofertas pacíficas. 7 dias tu aguardarás, até que eu venha a ti para te mostrar o que farás. Assim foi que, quando ele virou
as costas para se afastar de Samuel, Deus lhe deu um outro coração, e todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. E quando eles chegaram lá no outeiro, eis que uma companhia de profetas o encontrou, e o Espírito de Deus veio sobre ele, e ele profetizou no meio deles. E sucedeu que quando todos os que o conheciam anteriormente ouviram, eis que eles profetizavam no meio dos profetas. Então as pessoas disseram umas às outras, o que é isso que sobreveio ao filho de Quis? Está Saul também entre os profetas? E um dos mesmo lugar respondeu e disse, mas quem é o pai deles? Por isso tornou-se um provérbio. Está Saul também entre os profetas? E quando terminou de profetizar, ele chegou ao lugar alto. E o tio de Saul disse a ele e ao seu servo, para onde foste vós? E ele disse, procurar os jumentos. E quando vimos que eles não estavam em parte alguma, viemos a Samuel. E o tio de Saul disse, conta-me, rogo-te, o que Samuel te disse? E Saul disse ao seu tio, ele nos contou claramente que os jumentos foram encontrados. Porém, sobre o assunto do reinado, do qual Samuel havia falado, ele não lhe contou. E Samuel convocou o povo para se congregar ao Senhor em Mispá. E disse aos filhos de Israel, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu retirei Israel do Egito, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos os reinos, e daqueles que vos oprimiam. E vós, nesse dia, rejeitastes o vosso Deus, que vos salvou pessoalmente de todas as vossas adversidades e das vossas tribulações, e vós disseste a ele, não, mas põe um rei sobre nós. Agora, portanto, apresentai-vos diante do Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos milhares. E depois que Samuel fez todas as tribos de Israel se aproximarem, a tribo de Benjamim foi tomada. Quando ele havia feito a tribo de Benjamim se aproximar pelas suas famílias, a família de Matri foi tomada, e Saul, o filho de Quis, foi tomado. E quando ele o procuraram, ele não pôde ser encontrado. Por isso, eles continuaram a consultar o Senhor, se o homem ainda haveria de ir para lá. E o Senhor respondeu, eis que ele se ocultou no meio das coisas. E eles correram e o tiraram de lá. E quando ele ficou de pé no meio do povo, ele era mais alto do que qualquer um do povo, do ombro para cima. E Samuel disse a todo o povo, vedes vós, aquele que o Senhor escolheu, que não há ninguém como ele no meio de todo o povo. Que não há ninguém no meio dele, de todo o povo? E todo o povo gritou e disse, Deus salve o rei. Então Samuel contou ao povo a conduta do rei, e a escreveu em um livro, e a colocou diante do Senhor. E Samuel despediu todo o povo, cada homem para sua casa. E Saul também foi para a casa de Gibeá, e para lá foi com ele um grupo de homens, cujos corações Deus havia tocado. Porém, os filhos de Belial disseram, como este homem nos salvará? E eles o desprezaram, e não lhe trouxeram presente. Porém, ele manteve a sua paz. 11. Então Naás, o amonita, subiu e acampou contra Jabes de Gileade. E todos os homens de Jabes disseram a Naás, faz um pacto conosco, e nós te serviremos. E Naás, o amonita, respondeu-lhe, com essa condição farei um pacto convosco, que eu possa arrancar todos os vossos olhos direitos e lançar isto como um vexame sobre todo Israel. E os anciões de Jabes lhe disseram, dá-nos trégua de 7 dias, para que possamos enviar mensageiro para todos os termos de Israel. E então, se não houver homem que nos salve, viremos a ti. Então vieram os mensageiros a Gibeá de Saul, e contaram as notícias aos ouvidos do povo. E todo o povo ergueu a voz e chorou. E eis que Saul vinha do campo, atrás do rebanho. E Saul disse, o que aflige o povo, que eles planteiam? E lhe contaram as notícias sobre os homens de Jabes. E o Espírito de Deus veio sobre Saul, quando ele ouviu aquelas notícias, e a sua ira se acendeu sobremaneira. E ele tomou uma junta de bois, e a cortou em pedaços, e as enviou a todos os termos de Israel, pelas mãos dos mensageiros, dizendo, quem quer que não vier após Saul e após Samuel, assim será feito aos seus bois. E o temor do Senhor caiu sobre o povo, e eles saíram em um acordo. E quando eles o contou em Bezeque, os filhos de Israel eram 300.000, e os homens de Judá 30.000. E eles disseram aos mensageiros que vieram
Assim direis aos homens de Jabes de Gileade: amanhã, por volta da hora em que o sol estiver quente, vós tereis auxílio. E os mensageiros vieram e apresentaram aquilo aos homens de Jabes, e eles ficaram alegres. Por isso os homens de Jabes disseram: amanhã viremos até vós, e vos farei conosco tudo o que vos parecer bem. E assim foi pela manhã, que Saul pôs o povo em 3 companhias, e eles entraram no meio do exército na vigília matinal, e mataram os amonitas, até o calor do dia. E sucedeu que aqueles que restaram foram espalhados de forma que 2 deles não foram deixados juntos. E o povo disse a Samuel: quem é aquele que disse: reinará Saul sobre nós? Trazei os homens para que possamos levá-los à morte. E Saul disse: nenhum homem será levado à morte neste dia, pois hoje o Senhor operou salvação em Israel. Então disse Samuel ao povo: vinde e vamos a Gilgal, e lá renovemos o reino. E todo o povo foi a Gilgal, e lá fizeram de Saul rei diante do Senhor em Gilgal. E lá eles sacrificaram sacrifícios de oferta de paz diante do Senhor. E lá Saul e todos os homens de Israel se alegraram grandemente. Então, gente, vou parar aqui no finalzinho do 11. Depois a gente começa aqui no 12. Vou até marcar aqui um asterisco aqui. Então, gente, a gente vê aqui, né, que o povo era rebelde de coração, obstinado. Queriam um rei, tanto queriam um rei, que daí Deus falou para Samuel colocar Saul como rei deles. E a gente vê assim, depois mais pra frente, a gente vai lendo, a gente vê que acontece muitas coisas, né? É sempre assim mesmo. O ser humano sempre foi de coração duro e obstinado. Então, gente, essa foi a leitura da Bíblia, desses capítulos. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem todos com Deus. Vamos ler a Bíblia, né? Pra abrir a nossa mente, o nosso coração, né? Porque somente Deus vai nos guardar. E vamos ter fé. E um dia iremos morar no Reino da Glória. Um beijo a todos vocês. Fiquem com Deus. Compartilha o vídeo para todos. Deixa o like. E até a próxima leitura da Bíblia, se assim o nosso bom Deus permitir, gente. Beijinho para todos vocês.